Esta é uma representação da GBU-57, a única bomba convencional capaz de destruir as instalações nucleares subterrâneas do Irã. A ogiva antibunker, de 13 toneladas e 6,6 metros de comprimento, segundo o exército americano, é capaz de penetrar rocha e concreto por até 61 metros no subsolo antes de explodir. Israel não a possui, por isso é uma das principais ferramentas estratégicas dos Estados Unidos na guerra entre israelenses e iranianos, e cabe ao presidente americano Donald Trump decidir usá-la ou não. Diferentemente de muitos mísseis ou bombas que detonam ao impacto, esses artefatos antibunkers buscam primeiro se enterrar no solo e só explodem quando alcançam a instalação subterrânea, com um detonador ativado quando detecta que atingiu uma cavidade aberta. Os aviões americanos B-2 são os únicos capazes de lançar essa ogiva e podem transportar 2 por vez. Alguns desses bombardeiros estratégicos furtivos foram posicionados no início de maio em uma base americana no Oceano Índico, mas em meados de junho não havia sinal deles, segundo análises da AFP com imagens de satélite da Planet Labs. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, graças ao seu longo alcance, os B-2 que decolam dos Estados Unidos são capazes de voar até o Oriente Médio para realizar bombardeios, e isso já foi feito antes. Embora em 5 dias o exército de Israel tenha conseguido dizimar o comando militar iraniano e numerosas instalações, especialistas apontam que persistem muitas dúvidas sobre a eficácia dos ataques israelenses contra o núcleo central do programa nuclear iraniano. A planta de enriquecimento de urânio de Fordow atrai especialmente as atenções. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, na instalação não foram observados danos, ao contrário das centrais de Natanz e Isfahan. Fordow se encontra em grande profundidade, a cerca de 100 metros no subsolo, fora do alcance das bombas israelenses, e de acordo com especialistas, existe uma instalação nuclear recente e pouco conhecida perto de Natanz, provavelmente ainda mais profunda do que Fordow e onde se questiona o que está acontecendo por lá. Vocês querem saber o que é que está acontecendo por lá? O Irã está enfiado dentro dessas instalações, terminando de preparar a bomba atômica, é isso que está acontecendo. Todo mundo já sabe disso. O que o Irã está fazendo, todas essas ameaças vazias deles, é porque eles estão finalizando a bomba atômica deles no intuito de destruir Israel. Eles vão conseguir? Provavelmente não. Porque se eu sei disso, e se vocês também sabem disso, os Estados Unidos e Israel também sabem, né? Eles são muito mais inteligentes e muito mais experientes do que a gente nessa história. Os Estados Unidos mandou 4 porta-aviões para o Oriente Médio. 4. Vocês têm noção de quanto poderio militar tem aí? Um porta-avião, quando vai para algum lugar, ele vai seguido de um monte de outros navios, destroyers, um monte São mais ou menos 20 navios que acompanham um porta-aviões. Então, se você tem 4 porta-aviões, você tem quase 100 navios acompanhando. Tem 40 mil soldados no Oriente Médio de prontidão. Existem inúmeros aviões que já estão lá esperando para serem usados. Tudo isso está feito em conjunto com o governo de Israel. Esse pessoal não está brincando, não. O Trump está nessa história de dando uma chance, dando uma chance, dando uma chance. Ele não está dando chance nenhuma. A operação já está praticamente armada para ser concretizada. Eles estão de prontidão para fazer essa operação. Por que estão juntando tantas tropas? Aí a gente vai começar a especular um pouco. Eles estão juntando tantas tropas, tantos porta-aviões, aviões, poderio militar ao redor do Irã, porque quando esse governo cair, é preciso controlar a situação. Você não pode deixar um país do tamanho do Irã virar um caos, porque o Irã não é um país pequeno como Israel, o Irã é gigantesco, é um país muito grande e de muito difícil acesso. O Irã é rodeado por montanhas altíssimas e o acesso ao Irã é muito complicado. Então eles estão preparando o terreno para esse tipo de ação. Não é só eliminar o tal do Ayatollah. Você tem que varrer todas essas pessoas e depois colocar ou ajudar a colocar um governo que faça com que o Irã funcione e não seja um governo que seja inimigo novamente de Israel ou dos Estados Unidos, porque senão tudo isso não adiantou de nada. E é isso que está sendo preparado. Podem ter certeza, se os Estados Unidos perceber que o Irã conseguiu desenvolver, terminar essa bomba nuclear, eles vão explodir aquilo tudo. E o Estado de Israel, eles não são idiotas, pô. Não existe nenhum sistema de inteligência que seja mais bem organizado do que o de Israel.
O governo de Israel, o exército de Israel, está entre os, sei lá, 5 melhores do mundo. Eles são extremamente inteligentes, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo e Israel é uma potência nuclear. Se eles acharem que o governo do Irã está com uma bomba nuclear pronta para atingir ele, colocando dentro de um míssil para lançar em cima deles, o que é que vocês acham que eles vão fazer se os Estados Unidos não se mexer? Se os Estados Unidos não se mexerem, o que eles vão fazer é explodir a porra toda. É o que eu faria, é o que você faria, é o que qualquer pessoa faria. Esse governo do Irã tá, a palavra em inglês seria doomed. Esse governo do Irã está acabado. Na verdade, ele já acabou. E é por isso que está todo mundo do círculo do mal esperneando. Você vê aí o idiota, o cachaceiro do Lula, dando chilique, passando vergonha no G7, né? Porque ninguém sabe se ele estava bêbado, se ele está esclerosado, ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Porque o que ele fez no G7, a vergonha que ele fez o Brasil passar, o Brasil já é um anão diplomático. O Brasil já não tem relevância nenhuma, um país gigantesco como o Brasil já não tem relevância nenhuma por conta da corrupção do nosso governo, né? Por conta de líderes como Lula, por exemplo, entre outros. Eu não vou nem começar a citar nomes aqui, senão eu vou causar uma controvérsia que não é o intuito do vídeo. O Putin também está lá querendo fazer ameaças, dando chilique, dizendo que isso, que aquilo, mas é outro que não tem como fazer nada. Ele está tentando se segurar para não cair junto com o ditador do Irã. A população do Irã não aguenta mais esse ditador, a população da Rússia não aguenta mais esse ditador. Tá todo mundo querendo se livrar desses caras. A Ucrânia está destruindo completamente o exército russo, pouco a pouco, devagarzinho, está destruindo completamente. A economia russa está completamente destruída. Então, o Putin, a opinião dele e a opinião de um cachorro de rua é a mesma. O Putin é um ditadorzinho barato, é um pária. A palavra certa para descrever o Putin é déspota. O Putin é um déspota. Ele só canta de galo quando ele está muito superior ao outro. Ele só age quando ele tem superioridade. E ele agora está completamente destruído. O máximo que ele pode fazer é ficar com uma ameaça de bomba nuclear. E esses caras não vão fazer nada disso. Porque qualquer um que lançar uma bomba nuclear vai causar uma guerra nuclear no mundo inteiro e vai destruir o mundo inteiro. Ninguém vai permitir que isso aconteça. Os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo. É o país mais importante do mundo, é o xerife do mundo. E os Estados Unidos não vai permitir nem que a Rússia ganhe essa guerra. Mesmo o Trump fazendo toda essa palhaçada, né, parecendo que não quer se meter na guerra, por debaixo do pano, eles estão manipulando tudo isso. Eles não vão permitir que o Irã ganhe essa guerra de jeito nenhum, principalmente porque eles são muito aliados de Israel. Historicamente, eles são aliados de Israel. Todas as pessoas, todos os ditadores que fazem parte desse círculo do mal estão caindo. O Putin já perdeu o Bashar al-Assad na Síria. A Síria já caiu. Agora o outro aliado do Putin, que é o Irã, vai cair. Isso é inevitável. Porque quem está dizendo que ele vai cair é os Estados Unidos. E se os Estados Unidos dissem, meu amigo, ele vai cair. E mesmo que os Estados Unidos não tivessem nessa daí, Israel ia matar essa fatura com certeza. Então ele já perdeu esses dois aliados. O Irã é um grande aliado dele. Inclusive todos aqueles drones que ele lança lá dentro da Ucrânia são drones iranianos. A China não vai se meter nessa encrenca por alguns motivos. Entre eles, o primeiro seria a destruição comercial da China. Porque se ela se metesse nesse conflito para defender esse círculo do mal nesse momento, ela primeiro ia arrumar uma guerra com os Estados Unidos, com Israel, com a Europa. Comercialmente ia ser a falência deles. Belicamente, a China não tem um poderio para ir de encontro e bater de frente com os Estados Unidos, principalmente sendo os Estados Unidos e o resto dos aliados, como a Europa e Israel e tudo mais. Então, eles não vão se meter nessa história. Se eles tivessem que arrumar alguma guerra agora, seria para a invasão de Taiwan, e eles também não vão fazer isso justamente pelo que eu falei dessa parte comercial. Eles não podem arrumar uma guerra comercial com os Estados Unidos, com a Europa e com Israel nesse momento. A China já está cheia de problemas econômicos, tem um monte de bancos chineses que estão quebrando, que quebraram recentemente, que estão quebrando, que estão ruindo das pernas. Então a China vai ficar quietinha. O máximo que a China vai fazer é repudiar na ONU ou repudiar em algum outro órgão qualquer desse daí. E isso não adianta nada. O Brasil passando vergonha, ou melhor, o Brasil, né, o Lula, fazendo a gente passar vergonha, se aliando os governos do círculo do mal
e que estão caindo. É a mesma coisa que você estar num barco saudável, olhar o Titanic afundando, pular dentro do Titanic e fazer, não, eu estou aqui porque eu sou solidário ao capitão do Titanic e eu vou afundar com o Titanic e vou levar todo mundo do meu barco junto. Passa todo mundo para cá, todo mundo vem aqui para o Titanic e vamos morrer todo mundo com o Titanic. É isso que ele quer fazer com o Brasil, esse idiota, esse jumento, ou encantador de jumento, né? Porque além de ser um jumento, ele é encantador de jumentos, porque as pessoas que apoiam esse camarada só podem estar malucas. Enquanto Israel está bombardeando somente alvos militares, instalações nucleares, quartéis do exército, da aeronáutica, destruindo aviões, o que é que o governo do Irã está fazendo? O que é que o Putin faz lá na Rússia? O que é que todo ditador faz para botar terror nas pessoas? Bombardeia hospitais, bombardeia prédios residenciais, tenta causar caos na população. O que esses caras não entendem é que quanto mais eles fazem isso, mais determinado o povo se torna. Mais raiva o povo tem e mais vontade de destruir eles esse povo tem. O povo de Israel jamais vai se curvar. Mesmo que eles matassem metade da população de Israel, ainda assim a população de Israel não ia se curvar. O que vai acontecer é que o governo de Israel vai ir com muito mais sede de vingança. Vocês lembram o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Quem é muito jovem talvez nem saiba disso, mas quem é um pouco mais velho estudou isso na escola, como eu estudei. Ou foi passado de pai para filho, de avô para pai, de pai para filho. Né? Eu escutava essas histórias dos meus avós, dos meus pais, e depois fui estudar um pouco a respeito do assunto, fui conhecer sobre o assunto. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos nazistas se safaram, se pirulitaram, foram viver em países como Argentina, Brasil, enfim, Inglaterra. Eles conseguiram se camuflar dentro de alguns países e tentar levar uma vida comum com a grana toda que eles tinham roubado durante o nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. E o governo de Israel, através do Mossad, que não é de brincadeira, foi buscar um por um. Todos eles foram trazidos à justiça. Operações incríveis que eles fizeram para tirar a pessoa, por exemplo, da Argentina, pegar o cara dentro da Argentina e levar para Israel sem que ninguém percebesse, para o cara ser julgado e condenado à morte dentro de Israel. Vocês acham que eles vão deixar hoje em dia, que eles são muito mais poderosos, que têm muito mais recursos do que tinha naquela época, que eles vão deixar algum desses desgraçados aí iranianos, desses camaradas que fazem parte da cúpula do exército, da marinha, da aeronáutica, né, do governo iraniano, vocês acham que eles vão deixar algum desses caras escaparem? Mas não vai ter Estados Unidos, não vai ter Inglaterra, não vai ter China, não vai ter Rússia, não vai ter ninguém que consiga segurar o Mossad quando eles forem buscar esses caras.